Clube de Troca Trafford, Volume 1, Capítulo 1, Compra e Venda. Sinceramente, Luo-Kiel não é considerado um órfão, porque ele tem guardiões e parentes. Um exemplo é a segunda esposa de seu pai, em outras palavras, a sua madrasta. Contudo, esse tópico quase nunca aparece nas conversas de Luo-Kiel, porque ele prefere reconhecer apenas uma mulher como sua mãe, a mulher que cuidou dele sem parar, fazendo de tudo para dar a ele um amor de mãe. Mas se essa nova mãe não fosse tão nova, Luo-Kiel poderia chamá-la de mãe. As pessoas têm que entender que sua madrasta pode ser considerada como estando no auge da idade no momento. As pessoas são obrigadas a fugir da mágoa, obrigadas também a serem usadas pelas pessoas próximas a elas. Ninguém anseia pela solidão, mas por que o sim? Luo-Kiel escreveu um bilhete com as palavras "Eu saí" na porta da geladeira. Já que o tempo não está tão quente, ele saiu, só porque ele quer ficar sozinho nos finais de semana. A rua fica barulhenta de manhã. Um pai levava sua filha para brincar e casais idosos de mãos dadas passeavam pela margem do rio. Alguns faziam exercícios para aproveitar a vida, enquanto outros acabaram de começar a planejar o dia. Todos os tipos de pessoa passavam por ele, como se elas fossem atores, atuando em uma ópera. Luo-Kiel está acostumado a observar em silêncio, para explorar o coração das pessoas sem tocá-las demais. O que seria isso? É isso que eles chamam de ter conflitos internos durante a puberdade? Ele só queria ficar sozinho, mas o lugar ficou barulhento. Luo-Kiel balançou a cabeça enquanto caminhava para o bairro comercial, que ainda não abriu. Está quieto agora. Talvez ele possa dar uma boa olhada em um ou dois pedestres. Ouvindo uma música não muito popular com os fones de ouvido, Luo-Kiel chegou no bairro comercial. E como esperado, as lojas ainda estão quase todas fechadas, com exceção de umas 2 barracas vendendo pães para o café da manhã. Luo-Kiel comprou 2 pães cozidos e então se sentou em um banco próximo à rua, comendo lentamente. Ninguém parecia notá-lo, embora ele pareça estranho por estar lá sozinho. Clube de Troca Trafford. Esse nome surgiu na vista de Luo-Kiel do nada. Mesmo que ele diga não se lembrar de tudo o que vê, ele no mínimo teria se lembrado de uma loja com um nome tão estranho quanto esse. As palavras no letreiro foram organizadas, uma por uma, separadamente. Há uma lâmpada a óleo do típico estilo europeu na parte esquerda da porta de madeira. Quanto ao outro lado, há uma janela limpa. Algumas quinquilharias podem ser vistas através da janela, das quais atraíam Luo-Kiel o suficiente para entrar. Há bonecas vestidas de formas esplendorosas, pequenos relógios de pêndulo parados, obras de arte de patas de urso e alguns velhos, porém atrativos, chapéus balde. Com licença, gostaria de entrar e dar uma olhada? Enquanto Luo-Kiel observava aquelas decorações estranhas, uma garota apareceu em sua frente. É uma garota com a pele extremamente pálida, que parece ser mais ou menos da mesma idade que ele. Ela está vestida de preto e branco, as cores eternas das vestes de uma maid, empregada doméstica, gótica, que exalava uma aura de beleza mórbida. No entanto, Luo-Kiel não conseguiu focar nisso. Ao invés, ele foi atraído por seus charmosos olhos azuis reais, que pareciam fantásticas pedras mágicas, como um vórtex. Quando Luo-Kiel voltou a si, ele já tinha entrado no clube estranho e nem sabia o porquê. Assim como uma transição durante o filme. "Senhor, beba um pouco de chá, por favor." A garota esbelta serviu a Luo-Kiel uma xícara de chá aromatizado. Roselle, pode fazer as pessoas se sentirem tranquilas. As pessoas só conseguem pensar no que precisam em situações tranquilas. "Ah, você é a única que trabalha aqui?" Ele não sabia o que dizer, por isso ele só relaxou. Em todo caso, a vitrine é muito incomum.
Mas mesmo assim, Luokil está curioso com a loja estranha. Ele não tem ideia do que essa loja vende, mesmo que ele tenha entrado. Não, o mestre falará com você logo. A garota sorriu ligeiramente e então saiu para um quarto de trás. Mestre, esse é um hobby do proprietário? Hehe. Luokil balançou a cabeça e começou a olhar para os objetos ao redor dele. Assim como a vitrine, tudo é estranho e exalava uma sensação de esquisitice. Porém, as decorações não pareciam coincidir e isso só as faziam parecer mais misteriosas. A sala de estar da loja exalava uma atmosfera sombria em seu todo, como se essa fosse uma loja de cigano oriental. No lugar de lâmpadas incandescentes, longas velas brancas foram presas em um castiçal. Parece que o proprietário gastou muito com isso. A espera foi mais demorada do que ele pensou, mas sua curiosidade o impediu de sair. Sua atenção se voltou para um objeto na vitrine. Há 2 colares escarlates fixados um em cima do outro por um suporte. Eles parecem ser algum tipo de joia que foram deixados em uma caixa de vidro delicada. Sem saber o porquê, Luokil as considerou como luas no céu noturno, 2 luas escarlates. Quando ele pensou nisso, Luokil abriu um sorriso. Você gostou desse par de luas escarlates? Outra voz foi ouvida, parece ter vindo do tal mestre. Luokil se virou. Ele viu um magro e bem vestido homem de meia-idade, para ser mais preciso, um homem de meia-idade estrangeiro. Diferente da garota, seus olhos são cinza nublados. Em adição, ele é excepcionalmente fluente na língua local. Só de ouvir sua voz, é impossível dizer que ele é um estrangeiro. Além disso, a bela aparência do homem também chamava atenção. Eu só estava dando uma olhada, Luokil respondeu sem pensar muito. Ambos, a garota e o proprietário, dão a Luokil uma sensação misteriosa. Nesse momento, o proprietário sorriu ligeiramente, andou até a vitrine e pegou gentilmente a caixa de vidro. Este par de luas escarlates é um item que pertenceu aos membros de uma tribo vivente em um continente da antiga América Latina. Os seus globos oculares se tornariam lindos escarlates, uma vez que experimentassem uma tristeza insuportável, indignação ou prazer. Eles também liberariam um brilho maravilhoso sob a luz da lua. É evidente que essa tribo foi extinta, por causa de seus lindos olhos. Estas podem ser as únicas luas escarlates restantes, falou ele depois de olhar para Luokil. Esses são globos oculares? Luokil ficou inexpressivo, e como se ele estivesse ouvindo uma história sem sentido, mas mesmo assim, ele ouviu até o fim. Por quanto você venderia esse precioso tesouro? Porque as palavras do proprietário foram inesperadas, ele perguntou. A taxa precisa ser estabelecida pelo cliente, porque este é o clube de troca. Então, se você quiser este par de luas escarlates, por favor, diga algo que você acha que vale a pena trocar. E mais uma coisa, nós não aceitamos nenhum tipo de moeda. O proprietário sorriu e respondeu. Então, essa é uma loja lunática, aberta por um homem lunático? Não lhe agrada? O proprietário não ficou desapontado. Ele colocou o item no lugar, pegou o braço do Luokil e o guiou até um assento. Então vamos conversar. O que você precisa? O que eu preciso? Luokil riu. Eu nem sei o que você vende aqui. Desculpe, parece que não tem nada que eu precise. Sem dúvida, essa loja é especial, portanto eu vou voltar se estiver livre. Luokil balançou a cabeça e se levantou e falou. Você pode comprar o que quiser, obviamente com preço. Então, o que você gostaria? Com um sorriso em seu rosto, o proprietário ficou em silêncio e olhou para Luokil com uma confiança extrema. Parece que hoje não vai ser entediante como sempre. Luokil olhou para os olhos do proprietário e se perdeu em pensamentos por um momento. O que ele realmente quer? Luokil pensou nisso por um momento. Ele se sente confortável nessa atmosfera tranquila. Aqui é como outro mundo. Ele poderia ver os pedestres do lado de fora, mas eles nunca poderiam o ver. Ele poderia observar todo mundo sozinho, bem aqui. Esse lugar, eu gostaria de ter esse lugar.
Luokil falou lentamente em sua mente. Em um instante, ele voltou aos sentidos, sentindo que tudo é incompreensível aqui. Então ele começou a suar frio. De repente, o proprietário olhou para ele estranhamente. Ele parecia estar alegre, expectante, mas ainda animado. Caro convidado, uma das regras do clube de troca de Trafford é que, uma vez que você diga o que deseja, a transação será efetuada. Se você não disser pelo que deseja trocar, então eu vou dar um preço. Portanto, tal como queira, eu vou lhe vender o clube de troca de Trafford, em troca da sua liberdade, como a taxa de troca. O mundo parecia ter virado de cabeça para baixo. Escuridão encheu os arredores. Uma pele de cabra antiga lentamente se desenrolou na frente de Luokil. Nada podia ser visto claramente, com exceção do seu nome que apareceu lentamente. E então tudo queimou muito rápido, e a escuridão o engoliu.